Bo día. Empezamos. Buenos días, a ver si ponen la presentación. Buenos días de novo, xa estivemos antes. Nesta intervención vamos a ser moi breves, porque temos moi poquinho tempo, xa estamos no final da xornada. Eu quería falar do Visor, unha ferramenta web transfronteriza para dar servicio e apoio aos concellos da Eurorrexión na súa implementación da infraestructura, da estrategia de infraestructura verde. O Visor está elaborado con unha ferramenta diseñada na Universidade da Coruña que se chama EMAPIC e ten unha estructura, unha personalización específica para este proxecto. Está pensado para que poida ser traballado por concellos en Galicia e en Portugal, co cal ten a súa versión neste caso nos 3 idiomas oficiais da Eurorrexión. Ten un enfoque en 3 líneas. Unha, aportar información xeográfica de apoio aos concellos. Hai institucións como o Instituto de Estudios do Territorio en Galicia que xa fai unha labor inmensa para aportar información de moito interés para que os técnicos municipais poidan ter os datos máis actualizados sobre o seu concello, pero hai outros datos que non están e que dentro do proxecto Green Gap elaboramos para poñer en valor en cada un dos concellos. Despois, unha segunda parte que é facilitar ferramentas da participación ciudadana de forma que poidan ubicar sobre o seu municipio lugares de interese ou lugares onde teñen algún tipo de impacto ou problema, zonas que cree que deben ser tidas en conta durante o proceso de elaboración das estrategias e da súa evolución posterior. E unha última parte, a máis complexa, que é a ferramenta de seguimento a partir de indicadores donde os técnicos municipais poden evaluar o traballo que se está a facer dentro desa infraestructura. A primeira, como digo, é unha página web onde aparecen todos os concellos de Galicia e norte de Portugal. Pódese clicar en cada un deles ou ben tecleando o nome nun desplegable e aparecen ao marxe de dereita esas 3 opcións que antes comentaba. A última, de orden de arriba a baixo, a última é esta información de datos adicionais. E hai un montón de información, tanto vectorial como raster, algunha delas, como decía, creada especificamente para este proxecto, como é a que estamos mostrando aquí, de temperaturas superficiais máximas en cada concello, tendo en conta a problemática ambiental que temos. Evidenciar os lugares onde o tipo de cobertura terrestre non é a máis aceitada para disminuir a temperatura que, sobre todo en épocas de verán, pode chegar a ter. Evidentemente, as zonas urbanas é onde máis se destaca este elemento. A segunda parte é esta ferramenta de participación onde se fan unha serie de cuestións aos participantes moi simples e despois se accede a un mapa de cada concello, do concello no que se elixa, para que poidan marcar no mapa elementos puntuais, lineais ou poligonais e dar unha serie de datos sobre ese espacio. O nome, os servicios ecosistémicos que está a ofrecer e algún comentario adicional para que os planificadores e os técnicos que estén traballando no concello nesa estrategia ou na xestión do territorio teñan información de interese. E a última parte, a parte de seguimento e implementación, ahora mismo está aberta para todo o que quede ese probalo, hasta que empecemos na fase de produción. Na fase de produción só sería utilizable por técnicos municipais que previamente estén dados de alta nun sistema de activación para que só os técnicos responsables ou as persoas responsables de cada concello poidan ter acceso a esta ferramenta e meter os datos que nela se piden. Aparecen unha serie de parámetros medibles en cada unha das fases de implementación da estrategia que falamos ao principio, dende a fase de diagnóstico, como na fase de implementación, na fase de seguimento. En cada unha das fases hai unha serie de indicadores en función do grado de resposta
do técnico, pois esos indicadores poden ir aumentando en número de parámetros a medir, non? Eso está evaluado para que, en función dos seus datos, en función de evolucións posteriores que se podan facer desos datos, pois se comprobe se o municipio vai mellorando ou vai empeorando en cada un deses parámetros. Moitas gracias. Unha cousiña, perdón, Rita, antes. Faremos unha xornada específica para traballar nesta ferramenta o día 26 de novembro na Coruña, no Centro de Innovación Tecnolóxica da Coruña. Bueno, despois Encarna falará do programa Green Gap Academy e aí estará a información. Bom dia novamente. Portanto, eu venho apresentar o trabalho que está a ser desenvolvido, portanto, no âmbito do Hub de Conhecimento de Infraestruturas Verdes, um dos entregáveis do projeto Green Gap. Especificamente, a Universidade do Minho tem como missão no projeto trabalhar a sua manutenção, a sua gestão. Portanto, o Hub, num primeiro momento, a sua concepção esteve sob responsabilidade do município de Paredes de Coura e com também o trabalho da OSA. Portanto, neste momento está praticamente concluído e o que temos é, no fundo, uma plataforma web que tem uma estrutura para a qual a Universidade do Minho tentou contribuir, portanto, do ponto de vista da sua organização, do seu sistema de menus. E a partir desta fase, a partir deste momento, até à conclusão do projeto, e depois será também definida a forma como será feita essa gestão a posteriori, vamos progressivamente incorporar conteúdos que foram produzidos no âmbito do projeto, dos projetos piloto, dos territórios intervencionados, das soluções de base natural implementadas, das formações, portanto, das ações formativas realizadas na Green Gap Academy. Portanto, vamos tentar, este é um hub e procura, de certa forma, reunir e preservar e dar visibilidade aos muitos conteúdos produzidos. Portanto, aqui especificamente eu vou tentar apenas apresentar aquilo que vão ser os conteúdos que progressivamente vão integrar o Hub, salientando ali a segunda linha, o catálogo de soluções de base natural, a Toolbox. A Toolbox é também um entregável do projeto Green Gap e é um documento, portanto, que será impresso, mas que estará acima de tudo disponível no web, que tem um primeiro conjunto, são 30 soluções de base natural. Portanto, optámos por apresentar um conjunto relativamente restrito para, de certa forma, tornar também, talvez, mais eficaz, mais acessível o documento, sabendo que cada uma das soluções, muitas vezes, também se pode decompor, não é? Se pode dividir em muitas outras. Portanto, a página de entrada do Hub é esta. O Hub ainda não está disponível, porque ainda está, portanto, faltam muitos conteúdos. Assim que estiver, penso que será acessível a partir da página do próprio projeto Green Gap. Esperamos que, enfim, a muito curto prazo possa estar, pelo menos com uma primeira versão, grande parte dos conteúdos, e do ponto de vista da estrutura tem uma apresentação do Hub, o catálogo de boas práticas, portanto, ações. Procuramos também sistematizar um pouco aquilo que é a legislação mais estruturante ou fundamental a quem intervém no âmbito das infraestruturas verdes. Depois há um conjunto de recursos que têm a ver até com recursos vídeo, áudio, portanto, e também documentos, portanto, produzidos no âmbito do projeto e outros que estarão ali naquela coluna, estratégias e planos, portanto, de certa forma, as estratégias que hoje já foram aqui apresentadas e outras que estão em curso que possam também, quer dizer, não vamos pôr aqui a informação toda, mas que possam estar pelo menos os links de acesso às plataformas dos municípios ou às outras páginas onde elas estão publicadas, mas tentaremos sempre fazer um parágrafo síntese da estratégia, de certa forma, identificando, valorizando aquilo que ela tem de mais original, não é? Aquilo que mais a caracteriza. Não é? É esse o objetivo. E depois há um último separador, perdão, em relação também a atualidades, portanto. As páginas, portanto, percorrendo um bocadinho estas páginas, a primeira é uma página geral da apresentação, o que é que se pretende, de facto, com o Hub. De certa forma, poderíamos dizer que já há outras
plataformas online, seguramente no contexto também português ou espanhol, mas, enfim, europeu. Mas, portanto, daqui também a nossa tentativa de a fazer o mais completa possível. Portanto, do ponto de vista eu penso que o que existe tende a ser mais temático, e aqui estávamos a tentar dar este panorama, portanto, das várias frentes de atuação, o que torna também mais desafiante o exercício, porque a informação a incluir aqui dentro e a trabalhar vai ser seguramente superior. Portanto, eu de certa forma já fui dizendo, o catálogo de soluções de base de natureza, boas práticas, legislação, recursos práticos, atualidade, eventos, notícias. Portanto, aqui estamos a falar de conteúdos que vão para lá daquilo que está a ser produzido no âmbito do Green Gap. E, portanto, a quem se dirige, claro, aos técnicos e administrações públicas, técnicos municipais, mas parece-me, e eu, portanto, estando ligado à universidade, parece-me que será também particularmente interessante para investigadores, mas para os formandos, para os alunos, não é? De certa forma, para todos os que vão, quer dizer, produzir investigação ou trabalhar em ações concretas, práticas no âmbito da infraestrutura verde, de certa forma, defender um bocadinho esta ideia de que o Hub, não é, também procura reunir a investigação e a prática, não é? E depois, claro, mesmo do ponto de vista eu penso que provavelmente os conteúdos relativos à legislação poderão não ser tão interessantes para um cidadão comum, mas conteúdos formativos, os vídeos das ações formativas, e apesar de tudo também as fichas técnicas das soluções de base natural podem também ser uma forma de fazer ou de partilhar com a comunidade, não é, exemplos mais concretos, mais práticos, portanto aproximando a comunidade também deste tipo de projetos que acabámos, aliás, de ver. Portanto, os objetivos: disponibilizar informação, facilitar a transferência de conhecimento, apoiar o planeamento, promover a capacitação de todos, não é? Colaboração, transfronteiriça nomeadamente, e, claro, replicar, não é? Replicar, no fundo, que contribua para que se torne claro que já não estamos a fazer nada de especial, nada de raro, e que estamos, de certa forma, num movimento que é um movimento que está em curso nos mais variados contextos e municípios. Portanto, do ponto de vista do catálogo de soluções de base natural, o que vocês veem à direita, à minha direita pelo menos, à vossa também, não é? É o sistema de menus, e que tem a ver, no fundo, a toolbox também está organizada nestas categorias, portanto, soluções que procuram, que são particularmente pertinentes para determinadas escalas de intervenção, regional, municipal e situações depois de detalhe, contexto, portanto, o espaço urbano, o espaço rural ou o espaço, enfim, natural, se é que se pode utilizar esta expressão assim, e depois o tipo de ação e, portanto, e permite também, acima de tudo, ter um sistema de filtros que nos diga, portanto, se eu quero contribuir para um determinado serviço de ecossistema ou qual é, eventualmente, o conjunto de soluções. Não é nada de muito inovador, mas também é verdade que não há, assim, muitos catálogos ou muitas ferramentas online que permitam este tipo de pesquisa, pelo menos daquilo que conhecemos. Para a Toolbox, estas imagens são extraídas, portanto, aqui estão 12 das 30 soluções que estão na Toolbox. Optámos por, no fundo, também contratar uma prestação de serviços relativa à representação das soluções, porque nos parece que, por vezes, estamos a utilizar... Quer dizer, uma fotografia, ela, por vezes, tem demasiada informação ou, por vezes, tem uma certa falta de precisão ou de intencionalidade naquilo que quer mostrar. E, portanto, tentámos produzir um conjunto de ilustrações que enfatizem aquilo que é determinante, a questão da rotatividade, não é, das culturas, a questão, por exemplo, de um bosque isolado, não é, de um pequeno bosquete, a questão, eventualmente, das infraestruturas mais pequenas, não é, dos pequenos dispositivos para as outras espécies, por exemplo. Portanto, pareceu-nos também que, por um lado, poderia valorizar a própria solução e, por outro lado, também, para ser sincero, é uma tentativa de diferenciar em relação àquilo que existe, ou seja, de lhe dar alguma visibilidade ou algum destaque, evidentemente, num universo de muita informação que existe online já sobre as próprias soluções de base natural. Portanto, é também uma estratégia comunicacional, digamos assim. Portanto, depois o catálogo de boas práticas, aqui, evidentemente, muito do que já vimos no projeto virá para aqui. A Universidade do Minho o que vai fazer é fazer pequenas fichas de algumas dessas soluções e vai pedir aos parceiros dos projetos, aos municípios, que nos ajudem, no fundo, a construir essa primeira base. Também aqui nas boas práticas permite pesquisar pela localização, pelos períodos, portanto, interessa-nos particularmente os promotores, quem está a promover,
pensando, porque a nossa referência de base de facto, é ao nível dos municípios que grande parte destas coisas estão a acontecer, mas é particularmente interessante quando temos um grupo de cidadãos, uma associação, uma comunidade, não é? Que possa estar também com um conjunto de ações no território que se enquadram perfeitamente dentro daquilo que são as infraestruturas verdes e, portanto, a pesquisa permitirá também afinar um bocadinho, afinar isso. E pronto, e tem, de facto, depois estão espacializadas através de um mapa. Portanto, simultaneamente, temos aqui a questão da legislação, portanto, União Europeia. Claro, não vamos pôr tudo, mas vamos pôr aquilo que, à partida, mesmo dentro do projeto, foi aquela que sistematicamente foi a mais recorrente, aquela que parece ser mais determinante para quem está a trabalhar nas infraestruturas verdes. Contexto espanhol, contexto português, contexto regional galego, porque não há contexto regional português, pelo menos ao nível da legislação, para já. Depois, portanto, todos os recursos têm a ver fundamentalmente portanto, provavelmente já conheceram algumas das ações da própria Green Gap Academy, conferências, workshops, cursos, palestras. Portanto, vamos tentar aqui também estar a fazer o link ou para o site do projeto, onde temos os vídeos, os tutoriais, os programas, os temas da intervenção. E para acabar, peço desculpa... Perdão, eu aqui acho, portanto, aqui é a questão, a grande parte dos vídeos. Portanto, há muitos vídeos, aliás, vocês já viram hoje alguns vídeos produzidos também no âmbito do projeto, tentaremos também que eles todos fiquem acessíveis a partir desta plataforma. Eu aqui julgo que baralhei depois nas 3 dimensões, em relação à Green Gap Academy, que é aqui que está diferenciada, digamos assim. Pronto. Portanto, aqui é o acesso às várias estratégias, acho que já apresentámos, Ourense, Pontevedra, Guimarães, Paredes de Coura e outras, portanto, que rapidamente se possa aceder aos documentos de síntese das estratégias. E depois, por acaso não aparece aqui toda a atualidade, como, por exemplo, estas jornadas que poderiam estar também anunciadas no Hub. Portanto, até ao final, até junho de 26, volto a dizer, o Hub vai estar relativamente preenchido, completo, e depois vão ser definidos, entretanto, também os moldes, como ele será atualizado para lá da data do projeto. Obrigado. A minha apresentação centra-se na plataforma transfronteiriça de custódia do território, Galiza Norte de Portugal, que é mais uma ferramenta conjunta desenvolvida no âmbito do projeto Green Gap, coordenada pela Fundação SER, com o apoio de todos os parceiros e da Associação Galega de Custódia do Território. Esta plataforma tem como objetivo o fortalecimento das práticas de custódia do território, com a finalidade de apoiar os decisores políticos, os técnicos, os proprietários e as entidades da Euro-região. Considerando o contexto atual das dificuldades da gestão do território e apesar do aumento considerável das iniciativas de custódia do território na Euro-região, o que de facto, sobretudo na Galiza, o que temos que dizer que de facto é muito positivo, entendemos neste projeto que faltava reunir num espaço técnicos, entidades e informação técnica num único espaço. De facto, é o objetivo desta plataforma. Esta plataforma reúne informação, como podem ver na própria estrutura do menu, informação georreferenciada sobre a custódia do território, entidades de ambos os lados da fronteira, Galiza e Norte de Portugal. Também temos recursos de material informativo, recursos documentais, um banco de documentos com material audiovisual e documentos sobre a temática e as notícias e eventos relacionados com a custódia. Para quem é útil esta ferramenta? Esta ferramenta é particularmente útil para aqueles técnicos locais, municipais ou regionais que se dedicam a infraestruturas verdes, a ordenação, a conservação, mas também para proprietários e para as entidades que trabalham na custódia do território.
Por exemplo, os técnicos podem apoiar-se nesta ferramenta para quê? Para planear e para justificar os seus projetos de conservação. Em relação aos proprietários, podem aceder a informações técnicas e legais sobre custódia do território. E, por fim, os centros de investigação podem ter acesso a dados, a informações e a exemplos práticos de custódia do território. Em termos de conteúdos, funções principais, este site conta com um mapa interativo, com todos os acordos de custódia do território da Euro-região Galiza Norte de Portugal, um diretório de entidades, ou seja, ainda está a ser alimentado, entidades que participam ativamente nas questões da custódia do território, os tais recursos que eu referi com os materiais e com também um glossário específico sobre as matérias de custódia do território e todas as notícias relacionadas com esta temática. O mapa interativo, este mapa interativo da custódia do território da Euro-região é, digamos, o coração da plataforma, se assim quisermos dizer. Aqui podemos pesquisar informação sobre as entidades, a abrangência da custódia do território no território e que tipos que tipologias de custódia existem em cada território e avaliar aquilo que foi feito. Este mapa interativo conta com um motor de pesquisa bastante completo, em que é possível filtrar a informação por município e também por país, por tipo de custódia e até por palavras-chave. Por exemplo, aquilo que eu acabo de dizer, por exemplo, em relação à especificidade da informação que é possível, podem verificar, se olharem para a imagem do lado direito, em cada ponto do mapa é possível pesquisar informação sobre cada acordo. Informação como, por exemplo, o tipo de acordo, o ano de celebração, a abrangência geográfica, a tipologia do acordo e outras informações úteis para quem está diretamente envolvido nestas questões da gestão do território. Na prática, em termos de aplicações práticas, esta plataforma tem um enorme potencial. Para além de permitir, por exemplo, melhorar a identificação de corredores ecológicos, também pode apoiar todos os proprietários que querem participar nestas questões da custódia do território, também permite que os municípios façam um intercâmbio de boas práticas e também permite, e fundamentalmente, avaliar aquilo que está a ser feito e aquilo que precisa de ser melhorado ou alterado. Neste momento são os nossos dados, nós incorporamos todos os acordos de território, tanto do lado da Galiza como do norte de Portugal, conseguimos identificar até ao momento, obviamente muitos mais do lado da Galiza do que do norte de Portugal, como aqui já foi dito hoje de manhã. Em Portugal ainda é uma questão muito recente e temos menos acordos, muitos menos, mas pronto, isto é uma plataforma dinâmica, está em construção e esperamos que dentro de curto, médio prazo que tripliquemos estes resultados ou mais. E que esta plataforma, acho que nós acreditamos todos nisso, que tem um enorme potencial e uma enorme vantagens para tornar a gestão do território mais coordenada, mais eficiente e, acima de tudo, mais participada. Eu, nesta apresentação, era muito mais interessante trazer-vos aqui uma navegação do site, mas eu optei por trazer estas capturas, não é? Aquilo que se pode, no fundo, para prevenir eventuais contratempos que pudessem surgir. Podem aceder à plataforma através deste QR Code ou através do site custodiaterritoriognp.org. O site, só queria referir isto antes de acabar, o site foi concebido com base em critérios de acessibilidade digital e linguístico, está disponível em 4 idiomas, castelhano, galego, português e inglês, e com interface para diferentes perfis de utilizadores. Por fim, agradeço a vossa atenção, convido-vos a explorar a plataforma, a participarem e a juntarem-se a esta rede transfronteiriça de custódia do território.
Obrigada. Ola, bo día. Por último, a miña intervención ten que ver con unha das 4 liñas de acción que desenvolve o proxecto Green Gap. Se a primeira foi o desenvolvemento das metodoloxías para deseñar as estrategias de infraestructura verde que vimos na primeira mesa, a segunda das líneas de acción é a desenvolvemento de accións no territorio que sean exemplarizantes destes infraestructuras verdes en sus distintas dimensiones, de naturalización, de mellora dos ecosistemas, de prevención do risco de incendios, en definitiva, de mellorar os valores paisaxísticos do territorio. A terceira acaba nola de contar Rita, implicar a cidadanía na conservación da natureza. E a cuarta liña de acción é a acción dunha rede de coñecemento a ambos lados das fronteiras. É complementario co que acaba de explicar Ivo, porque a rede de coñecemento que quedou en llamarse Academia Green Gap, que ten un plan director no que se reixe todo o contido formativo que foi diseñado polo partenariado, tanto... Ui, se me ha olvidado pasar isto, perdón. Bueno, esto es un poco todos los recursos que el proyecto está dando como resultados. Este programa formativo dentro de la Academia Green Gap, que se diseñó con todos los socios, como les estaba diciendo, forma parte dun plan director que estructura todas as actividades formativas a levar a cabo que levan facendo desde o mes de febreiro. Son 5 cursos, 9 talleres e 8 charlas, con diferentes temáticas estructuradas e impartidas polos distintos socios en distintos puntos da Eurorrexión. O que me parece máis interesante que lle podo mostrar é realmente ver como pode ser útil estas accións formativas non só para as persoas que asistiron a estas, sino tamén no futuro para quen quera consultar. Eso facémolo a través de archivarlo na página web que logo formará parte do Hub de Coñecemento que explicounos Ivo. Entón, agora debería isto poder ir á página web do proxecto. Entonces, perdón, voy a ir. Vale, perfecto. Entonces, aquí aparece unha ventana emerxente donde nos insta a ir a la página web para ver qué acciones formativas se están a producir en las que se puede imprimir, en las que se puede una persona inscribir. Esta é a página web do proxecto, aparece explore el calendario de la Green Gap Academy y a partir de ahí accedemos al calendario de acciones formativas. Podemos ver que na próxima semana temos un taller de infraestructuras verdes para a reducción de incendios forestais, en a seguinte semana un curso de evaluación e seguimiento das estrategias e unha charla de retos para a restauración ecolóxica. Se seguimos avanzando, vemos que quedan recogidas todas as actividades que se han ido produciendo, las pasadas e aquí á dereita as próximas. Entonces, aquí recóllese toda a información resultante destas actividades. Podemos ver o programa, a documentación do curso, que nos leva a unha carpeta onde temos todas as ponencias e mesmo a grabación dos cursos ou dos talleres. Entonces, penso que isto era o máis útil que lles podía comentar, como isto queda recollido para poder ser utilizado non só polas persoas asistentes, sino no futuro. Tendo en conta que isto é tanto na plataforma que acaba de explicar Ivo como a página web, ten un recorrido de máis aló do proxecto Green Gap, sino que cando este remate no mes de xuño próximo, isto seguirá existindo e dando soporte a todas estas entidades locales que es aos que nos orientamos para impulsar as infraestructuras verdes a escala local. Moitas gracias.
grazas a todos os ponentes por compartir connosco guías metodolóxicas, estrategias, proxectos piloto e ferramentas de apoio para o impulso da infraestructura verde a nivel local. A continuación, para finalizar, gostaríame convidar ao subdirector do Instituto de Estudos do Territorio da Consellería de Medio Ambiente e Cambio Climático da Xunta de Galicia, José Luis Álvarez Vicente, que será o encargado de clausurar esta xornada.